Olá, amados. Hoje a gente vai conversar aqui um assuntinho assim muito assim delicioso, evoluído, que é: somos responsáveis por tudo? Será que somos responsáveis por tudo, né? Então, através assim de toda a vasta experiência clínica, né, de inúmeros relatos de EQMs, o que são EQMs, Maricela? Experiências de quase mortes, com pacientes também terminais, inúmeros testes psicológicos, né, terapias de retrocognições, as regressões de memórias, as hipnoses. Então nós concluímos e viemos a saber que somos assim comparsas de todo mundo. O que é isso, Maristela? O que é ser comparsa de todo mundo, né? É ser figurante, né? Não tem assim um filme, quando passa um filme, não tem as pessoas que aceitam trabalhar como figurantes, né? São pessoas ali de fundos que aparecem como passando para cá e para lá, com pouquíssimas interferências, às vezes mais interferências, né? E então nós somos assim comparsas de todo mundo, né? Somos figurantes, né? Cúmplices, né? Que desenhamos papéis assim, geralmente assim secundários, associados e conhecidos, ou colaboradores ou aliados de todo mundo, né? De alguma forma estamos sendo comparsa, né? De todo mundo. Mas então, Maristela, morrer é ruim? Não, morrer não é ruim. Você pode ver que todo mundo que já teve EQMs e que já estiveram ali próximo da morte, ou que fazem meditações assim muito profundas, sabem que morrer não é ruim. Morrer é um grande prazer, né? Um orgasmo cósmico, né? Principalmente para quem viveu bem, né? E só é ruim assim, eu vou deixar de assistir aquela novela lá das 9, que mesmo sendo reprise eu adoro assistir, né? Então é engraçado dizer, mas só é ruim assim, né? Ou é ruim para quem contava com você, né? Quando a gente tem um animal ali que a gente conta com ele, que a gente ama ele demais, coitadinho, ele mesmo ali sofrendo as piores dores físicas e emocionais, eles ficam até a última hora que aguentam, porque sabem que a gente vai sofrer muito sem eles, né? Então, nesse sentido, pode ser ruim, né? Ou porque você está deixando na mão uma pessoa ou várias pessoas, né? Então, a gente, assim, é absolutamente responsável pelo que acontece com a gente, né? Nós somos absolutamente responsáveis pelo que acontece com a gente. Mas, Maristela, assim, inclusive acidente, todo mundo diz que é uma fatalidade, todo mundo quem? Né? Esse todo mundo que diz uma fatalidade tem o que de experiência com a vida? Sabe o que da vida, né? Ou vem trazendo fanatismos, vem trazendo dogmas, vem trazendo mentalidades de seres passados que também não sabiam o que diziam, né? Então, inclusive acidentes quando acontece com a gente, seja acidente doméstico, acidentes no trânsito, seja qualquer tipo de acidente, doença também, Maristela, mas a Covid está pegando o mundo inteiro, né? É uma guerra biológica, né? Para que realmente sejam atingidos aqueles que têm que ser atingidos e não inocentes, né? Então, a doença também somos responsáveis por ela? Claro que sim. Quais são os pensamentos que você tem para te levar a essa doença, né? O que é que foi que você ouviu, às vezes do companheiro, às vezes da própria mãe, às vezes dos pais, às vezes de um colega, às vezes de um amigo? O que foi que você ouviu que você não gostou, que você caiu numa tristeza profunda e te levou a uma doença, né?
E se levou a uma doença, levou a uma negatividade, você vai atrair mais as bactérias, os vírus, as pandemias, todas espécies de negatividade que está exposto, né? Porque no mundo existe positividade e negatividade. Eu vou atrair aquilo que está dentro do meu interior, né? Se meu interior ele é muito mais positivo, as doenças não gostam muito de chegar perto, né? Então, nós somos inteiramente, absolutamente responsáveis pelo que acontece com a gente, né? Inclusive acidente, doença, ou ser vítima de alguma coisa. Ah, eu fui molestada, ah, eu fui ali estrupada, eu fui enganada, fui roubada, eu fui enganada pela internet e perdi tudo que eu tinha, né? Você é responsável por tudo que acontece, né? Você costuma enganar as pessoas, né? Tá na sua índole enganar as pessoas, então você fica mais suscetível a ser enganada, né? Você fica enganando os outros que você é resolvida e você não é, né? Então você fica mais suscetível a uma outra pessoa também te enganar, né? E quando assim uma pessoa assim perde todo, às vezes o dinheiro pela internet, de alguma forma, eu já vi pessoas assim perderem assim todo o dinheiro que tinha guardado, né? E até aquela última reserva. E aí você vai fazer uma retrocognição com aquela pessoa, você vai ver que em vidas, existências passadas, ela tirou muito dinheiro de forma ilícita, e não só o dinheiro, como a vida de pessoas de forma totalmente ilícitas, né? Mas que tem a ver, Maristela, uma existência com a outra? O tempo não existe. Para Deus, para o universo, para as energias, maiores energias que existem no universo, o tempo não existe, né? E sem contar que nessa existência, essa pessoa continuava tendo o mesmo tipo de comportamento, humilhando as pessoas ao seu redor, enganando, né? Então ele fica suscetível a ser enganado de alguma forma, seja presencialmente ou pelas redes sociais, né? Então eu volto a dizer que nós somos assim absolutamente responsáveis pelo que acontece com a gente, né? Não adianta se fazer de coitada, ah, eu fui vítima disso, vítima daquilo, não, você é vítima dos seus pensamentos, das suas ações, né? Então, muitos até assumem, né? Muitos que assim, quando a gente vai pesquisar, assumem que o acidente assim que sofreram, ou o golpe que sofreram, o acidente, foi um meio assim de um autocastigo, né? Às vezes por ter machucado pessoas ou coisas piores, né? Então valorize o seu equipamento físico, né? Que é meu equipamento físico, mas valorize o seu corpo, né? O que a gente vive milimetricamente, tudo muito importante e rico. Tudo que a gente vive, seja de positivo ou de negativo, né? E para aproveitar tudo isso, precisamos assim de muito silêncio, né? Aí eu não gosto de ficar no silêncio, Maristela. Não gosto de ficar essa parte de ficar sozinho, né? Então você vai evoluir de uma forma mais lenta do que o outro que gosta mais do silêncio, né? Que respeita o silêncio do outro, que respeita o silêncio do vizinho, né? E para aprender assim a escutar mais, ver mais, a sentir mais, tudo é mais precioso para quem valoriza o silêncio, não só o nosso silêncio, como o silêncio alheio, né? Eu vou colocar uma música numa altura que eu estou perturbando o silêncio alheio, eu vou ficar sacrificando o meu animal, além de estar judiando desse animal, eu estou perturbando o ouvido do vizinho, né? Então, são pessoas mais propícias a irem e voltarem na vida, elas vão, elas voltam, elas vão, elas voltam. E uma saúde assim
muito desequilibrada, né? Física e emocionalmente, né? Então aproveite melhor a sua máquina, né? Isso sim é aproveitar a vida, né? Não cada feriado que tem você sai correndo gastar o que tem, o que não tem para entrar num hotel, para gastar tudo que guardou ali, numa farra e vai beber, volta para casa às vezes provocando até um acidente no trânsito ou uma confusão, um conflito com a família de tanto que saiu fora, né, do limite, fingindo para si mesmo que dessa forma estava feliz, né? Ou às vezes mentem muito, às vezes vai no médico, fala para o médico, eu não tenho dinheiro, né, para pagar a consulta, ou vai no terapeuta, eu não tenho dinheiro para pagar a consulta, mas está lá todo feriado, fazendo farra, né, gastando todas nas latinhas de cerveja, numa bebida, numa farra que não leva a nada, né, que nunca leva a nada, né. E chama isso de aproveitar a vida. Volta sempre vazio para casa e os problemas estão sempre ali, aumentando, né? Então, ao invés de pegar esse dinheiro, vai lá comprar 1, 2 livros que vão te ajudar na semana a ser uma pessoa melhor, vai fazer uma terapia, vai fazer um check-up para ver se a saúde está bem, né? Ai, não, né? Eu vou fazer a minha farra. E aí volta sempre vazio para começar a semana tudo de novo, de uma forma vazia, né? E então, os nossos corpos são assim criados para se tornar possível a vida aqui nesse planeta, né? E as pessoas às vezes perguntam assim, as abduções magisteriais existem? Sim, existem. Claro que sim, são necessários para o monitoramento do nosso DNA, né? E aprimoramento dos nossos corpos. Então, é possível mudanças assim genéticas futuras. E para que assim possamos voltar muito mais evoluídos, né? Com aptidões físicas, como assim a telepatia, né? O não desenvolvimento mais de doenças, né? Se fala até de conseguir respirar dentro da água e de flutuarmos assim, quem tem sonhos assim muito lúcidos, né? Sabe que a gente costuma flutuar, né? No sonho. Quem já teve EQMs sabe também que muitos deles conseguiram flutuar, né? Se ver fora do corpo e flutuar, né? Então, muitas pessoas que estão vivendo ao nosso redor já têm esse comportamento, né? Ao nosso lado, que é a telepatia e o não desenvolvimento mais de doenças, né? A gente consegue conversar com um doente no hospital que a gente quer muito bem, e sair fora do corpo e ir lá conversar com esse doente, e na maioria das vezes a gente consegue trazer esse doente de volta, né? Nem sempre ele vai se lembrar dessa nossa conversa, mas ele assim, magicamente assim, ó, de um dia para outro, ele pode ficar totalmente bem, né? E o médico às vezes até fica assim meio assustado, porque às vezes não consegue nivelar a oxigenação desse paciente. E às vezes um dia para outro o paciente fica totalmente equilibrado, né? E já vai para o quarto e às vezes tem alta até naquele mesmo dia. Que você conseguiu, de uma forma telepática, trazer ele de volta. Às vezes a gente não consegue com uma pessoa assim que está assim, com o físico totalmente danificado, como acontece às vezes com os animais, né? A gente nem quer fazer isso, porque o sofrimento é muito grande para manter eles vivos. Mas quando a questão é emocional, a gente já consegue fazer isso, né? E quando a gente já chega nesse nível, nós não desenvolvemos mais doenças, né? Então não adianta você falar para mim assim, eu sou evoluído, eu tô assim muito evoluído, né? Eu sei muitas coisas, sabe o quê? Se você continua ficando doente.
Cada coisinha pequena tira você fora. Às vezes você grava ali um áudio e você vê no áudio o desequilíbrio da pessoa, né? Eu no desequilíbrio, Maristela, como não? Às vezes você fala tão baixinho que a gente nem colocando o telefone dentro do ouvido não consegue ouvir o que está se falando, né? Também é um desequilíbrio, porque quando eu falo baixo demais, eu não estou pensando no outro também. O outro precisa fazer um sacrifício para ouvir o que eu tenho que dizer. Então, o que me faz agir tão assim dessa forma, ter essa fala assim tão baixa que quase não sai, né? O que é que eu não consigo falar por mim mesmo, né? Então, na meditação assim profunda, já vemos assim flashes, né? Nós vemos flashes, né? E que ainda temos que fazer muitas mudanças físicas e espirituais, né? Então, eu quero assim que você finalizar esse vídeo que fique muito bem claro para as pessoas que se interessam de ser melhores na vida, né? Que a gente é absolutamente responsáveis pelo que nos acontece. Não somos vítimas de Covid, não somos vítimas de doenças, não somos vítimas de um desmaio, não somos vítimas de nada, a não ser daquilo que nós pensamos e fazemos, ou deixamos de fazer. Gratidão. Amor sempre.